Policial militar que pode ter disparado no menino Eduardo de Jesus há uma semana tirou licença médica alegando que está abalado com o caso. O nome do PM não foi revelado. Ele foi ouvido hoje na Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro. A polícia aguarda o retorno da família de Eduardo do Piauí para fazer a reconstituição do crime. O inquérito deve ser concluído em até 30 dias. O policiamento no Alemão continua reforçado. Em Salvador, um carro quase caiu em um buraco aberto pelo temporal que atingiu a cidade. Moradores usaram cordas para evitar que ele despencasse. Vários pontos da cidade ficaram alagados e o trânsito parou. 2 pessoas ficaram feridas num deslizamento de terra. O Ministério Público Federal abriu inquérito para saber se houve irregularidades na compra de 36 aviões caça da empresa sueca Saab pela Força Aérea Brasileira. O valor final ficou em 5 bilhões e 400 milhões de reais, 900 milhões a mais do que o previsto. A FAB argumentou que o preço aumentou por causa de peças usadas no painel e das oscilações do dólar. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse que é incoerente grandes redes de supermercado cobrarem 10 centavos pelas novas sacolinhas plásticas. Ele afirmou que isso depõe contra o compromisso do empresariado com a sustentabilidade. Desde o domingo, o comércio só pode trabalhar com embalagens ecológicas para lixo reciclável ou orgânico. Consumidores e empresas que não seguirem as novas regras podem ser multados. A taxa média de desempregados no Brasil subiu e chegou a 7,4%, maior resultado desde maio de 2013. De dezembro de 2014 a fevereiro deste ano, o número de desempregados chegou a 7,4 milhões, 7,4% do total de pessoas economicamente ativas. O índice ficou acima do registrado no período de setembro a novembro, que foi de 6,5%. Foi superior também ao mesmo trimestre do ano anterior, quando a desocupação estava em 6,8%. Já o rendimento médio real do trabalhador subiu 1,1% no trimestre encerrado em fevereiro, se comparado com o mesmo período do ano anterior, quando o salário estava em quase R$ 1.800. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, admite rever cortes de benefícios trabalhistas para garantir a aprovação do ajuste fiscal. O ministro participou hoje de audiência pública no Senado. Ao tornar mais rígidas as regras do seguro-desemprego e do abono salarial, o governo espera economizar este ano 18 bilhões de reais. Mas a medida é combatida no Congresso e pelas centrais sindicais. Um julgamento terminou em tragédia na Itália. O réu atirou dentro do tribunal e matou 3 pessoas, incluindo o juiz. A confusão foi no Palácio de Justiça de Milão. Cláudio Giardiello, que era julgado por falência fraudulenta, matou a tiros o juiz. Um advogado feriu outra pessoa e fugiu. A polícia esvaziou o prédio às pressas e emitiu um alerta. O réu foi preso numa moto numa cidade próxima. A polícia investiga como ele conseguiu entrar armado no tribunal. Testemunhas informaram que o detector de metais do prédio está quebrado. O caso chocou o mundo e levantou dúvidas sobre questões de segurança em prédios públicos. Senhores, nós não comentamos aqui, mas o prefeito, na matéria da reportagem anterior, está correto, né? Acho que Os supermercados estão colocando por terra a questão da sustentabilidade, cobrando as sacolinhas. E eu acho que, assim, é claro que qualquer pessoa, não precisa ser empresário, grande empresário, para saber que aquela coisa das sacolinhas plásticas de graça que a gente recebia, não é de graça coisa nenhuma, porque todo mundo sabe que não existe almoço de graça, nem certo? Sacolinha. Nem sacolinha plástica de graça. Então, a gente já estava pagando pelas sacolinhas de plástico quando a gente ia no supermercado e as recebia de graça. Então, agora, com as sacolinhas que eles estão cobrando, quer dizer, em tese, então, eles deviam abater o valor que eles embutiam para a gente pagar a sacolinha de graça. Além do fato de que não é um bom estímulo para a sustentabilidade. Mas eu acho que antes disso, porque tudo tem custo, tem esse jogo aí. Eles já embutiam um preço na sacolinha de graça e agora eles aproveitam o discurso da sustentabilidade para cobrar as novas sacolinhas. Eu acho que o prefeito tem razão. Pondé, você citou os professores aí, a Bruna Botan está falando aqui, acho que os professores estão esperando alguns esclarecimentos dos comentaristas. Eu acho que você fez uma citação no bloco anterior sobre os professores, de que alguns querem impor as suas opiniões com os... Sim.
Assim, eu na realidade, eu posso esclarecer para ela, apesar de achar que não é uma questão de merecimento esclarecer, porque é muito claro o que eu disse. Muitos professores, ela também deve saber disso, assim como eu, que sou professor, também sei disso. Muitos professores, seja no nível médio da escola ou na universidade, praticam um certo ensino com viés ideológico muito forte, inclusive cerceando, no caso da universidade, bibliografias que alunos querem usar. Eu recebo e-mails de alunos se queixando, porque eu escrevo muito na minha coluna sobre esse assunto, porque eu sou professor, certo? Então, eu sei do que eu estou falando. Tá? É a minha categoria. Então, assim, eu recebo e-mails de alunos se queixando de que professores limitam a bibliografia, recusam determinados viés na hora de fazer prova ou mesmo fazer trabalho. Portanto, não se trata de dizer que todos os professores são assim. Ninguém pode falar de todo mundo, mas o número de professores em áreas de humanas que pressionam os alunos para que eles tenham uma percepção, digamos assim, um tanto marxista vulgar, como dizia o Sérgio, é enorme. Todo mundo sabe disso. Um outro comentário aqui, que está desde o início do jornal, é em relação à transmissão pela Rede Minas. O Antônio Coelho, por exemplo, que o sinal de BH foi cortado, não será mais transmitido para Belo Horizonte. É isso mesmo. Infelizmente, Antônio, a Rede Minas deixa de transmitir o Jornal da Cultura a partir de hoje, encerrando aí uma parceria bem sucedida, firmada em fevereiro do ano passado. A nova direção da Rede Minas entendeu que há necessidade de mudança na programação, mas o público mineiro pode contar com o Jornal da Cultura através dos canais 16 da NET, 516 da NET HD e 160 da Sky. E também pela internet, no cmais.com.br/jornalismo. Nós temos lá o jornal streamado. É uma notícia péssima, né? Mas quem que boicotou o Jornal da Cultura na Rede Minas? Tem um presidente novo da rede, que se eu não me engano, chama-se Israel do Vale, se eu não me engano, não conheço, que ele deve saber os motivos para tirar o jornal de Belo Horizonte. Parece boicote, né? A impressão que dá, vai saber. Não sei, mas nós tínhamos uma boa audiência lá, viu, Sérgio? É curioso, é difícil de entender. Fico aqui imaginando, será por alguma questão política o fato de que hoje o governo de Minas Gerais legitimamente é ocupado por um político do PT? Porque, francamente, eu acho que uma das características desse jornal é que há pluralidade de opiniões. Então, enfim, eu não posso adivinhar quais são os motivos, mas se o motivo for esse, é lamentável. Mas em breve a presidência aqui da TV Cultura vai achar um outro veículo para transmitir o Jornal da Cultura. O isolamento e a solidão dos presídios como inspiração. Detentos têm aproveitado o tempo atrás das grades para se dedicar à literatura. Há até quem saia da cadeia com livros publicados. Por todos os cantos da casa, sem êxito, decidiu procurar do lado de fora. O trecho é do livro de Paulo Milhan, escrito durante os 8 anos em que ele cumpriu pena por tráfico de drogas. Onde a encontrou sozinha, contemplando a beleza celestial. Tarde demais para acreditar no amor, conta a história de uma paixão interrompida por causa da vida de crimes. Um dia eu decidi escrever uma última carta para ela. Eu falei, essa vai ser a última carta. Se ela não responder essa carta, eu nunca mais escrevo para ela. De fato, nunca mais escrevi mesmo. E aí, desse sentimento, dessa paixão, eu comecei a idealizar um livro. Na prisão, Paulo começou lendo quase 9 livros por ano. De leitor a escritor, foi um grande passo. E ele não deve parar tão cedo. Pretende publicar outros 5 livros escritos no cárcere. Você se sente, assim, num buraco sem fim. Você se sente na escuridão. Esse sentimento aflora todos os outros sentimentos. Aqui no Brasil, o detento que lê pode até deixar a cadeia mais cedo. Um projeto nas penitenciárias federais diminui 4 dias da pena a cada resenha entregue pelo preso. Quem aproveitou as noites atrás das grades para colocar a leitura em dia foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, condenado por corrupção e peculato no escândalo do Mensalão. Foram mais de 60 livros durante o ano que passou na Papuda. Agora, ele acaba de lançar uma
coletânea de poemas que escreveu na prisão. É alguma coisa que serve para mover a gente para frente. E que ninguém duvide que de trás das grades possam surgir grandes clássicos da literatura. De quando em quando, uma grade silenciosa se abria. Algumas dezenas de companheiros mergulhavam na sombra. Continuávamos a viagem. Essas palavras estão no primeiro volume do livro Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. São um relato do período em que o autor esteve preso durante a ditadura de Getúlio Vargas. Norian Segato, jornalista, escritor e editor de livros, considera o isolamento um aliado da criação. Escrever literatura, principalmente, é uma confissão. E como confissão, ela é mais honesta quando ela se dá na solidão da própria pessoa, consigo mesmo. Acho que no caso de um detento, eu acho que tem um segundo fator, que é a incomunicabilidade. E talvez a escrita é uma forma de expressão. Essa relação com a escrita e a arte, né, a criação, tem mesmo, precisa da solidão, né? E eu fiquei aqui pensando, é muito interessante essa capacidade do ser humano de reagir diante de uma situação adversa como é a prisão. A leitura e a escrita, elas permitem às pessoas criar uma espécie de mundo à parte, né? Independente daquele mundo que a circunda. Quem gosta de ler, quem gosta de escrever, já experimentou esse tipo de sentimento. Então, eu acho que nessa situação muito difícil da prisão, a leitura e a escrita permite uma recriação de um mundo muito mais interessante do que aquele mundo opressor de quem está privado da sua liberdade. Eu acho essa ideia maravilhosa, quer dizer, concordo, acredito que você pode descobrir talentos, ajuda você a lidar com o sofrimento e eu não tenho nenhuma dúvida que a literatura, seja lendo ou seja escrevendo, que isso dá a você a possibilidade de ver o mundo de uma forma diferente. Isso dá a você um sentimento de liberdade, quer dizer, quando a matéria fala da coisa da confissão, né, que é um estilo literário, Santo Agostinho meio que inaugurou, mas os gregos também escreviam desse jeito, essa coisa de que quando você escreve, você fala para o papel verdades que você não falaria em outro lugar. Então, é de fato uma das atividades do espírito que me parece mais ricas. O Bach está dizendo aqui, a solidão excita a criação e a concentração. O Hugo Soares, pelo Twitter, nas cadeias da Argentina, a Universidade de Buenos Aires, dá aulas e alguns detentos se formaram em direito e outras carreiras. Aqui também isso é possível, né? Eu francamente, não saberia dizer. Também não, mas eu acho que... Não sei se você tem cursos da faculdade, eu sei que tem faculdades que já fizeram projetos assim. Agora, se eles foram para frente, eu não sei. Em instantes, brasileiros são maioria nas inscrições do Mais Médicos este ano e os bombeiros finalmente apagam fogo em tanques de combustível em Santos.